Bom dia, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. Como que vocês estão? Espero que eu encontrar vocês aí, vocês estejam bem. Pelo menos com o amparo de Deus, de Jesus sobre vocês, amparando, sustentando, aliviando qualquer sofrimento, qualquer aflição. E assim, durante todo o tempo, que Deus possa colocar a mão de Jesus sobre vocês. Bom, meus irmãozinhos, vamos lá no estudo, né? Nosso estudo da manhã de hoje é do capítulo 12 ainda, amar os vossos inimigos, amar o próximo como a si mesmo. Não, tá errado, me perdoa. Eu peguei a folha errada. É o capítulo 12, né? Nós estamos quase acabando. É porque virou e eu não vi, desculpem. Não saiba a voz. Não, não é essa. É o 12. Não esqueça da aguinha, viu, meus irmãos? Muito importante a aguinha. Tá? Deixa eu procurar aqui o capítulo 12. Nós vamos estar falando. O cachorrinho está chorando hoje porque ele invocou com a cachorro grande. Então hoje ele está invocadão com ela. Oi, Maguinha. Isso daí vai esperar eu fazer isso tudo, né? Eu te chamei, você não levantou. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o duelo, né? Então, vamos lá? Vocês já pegaram o livro? Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso se faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as raízes e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras, e outros lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem nem prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E, se não fosseis como sois iludidos aos olhos de Deus, se não fosseis como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tais como a coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante, e é um crime o olhar aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes a seguir. Nisso, mais que em outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais de divindades, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correu uma gota de sangue humano, vestida pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não está, ainda não terá ido instalado aí. O reino da paz e de amor que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo somente existirá da vossa linguagem, como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi
nenhuma outra logíqua e vaga recordação de um passado que se foi, e nenhum outro antagonismo existirá entre os homens afora. Um nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmade, 1861. Bom, meus irmãos, a leitura do Evangelho vem nos falar do duelo. Para as pessoas, os adolescentes, né, as pessoas de hoje, elas não sabem o que é duelo, né? Porque elas não viveu esse tempo e talvez nem nunca viu falar. Mas o duelo era tido como uma coisa normal. Hoje não. Hoje nós temos leis, né? E as leis punem, né? Quem usa de criminalidade para poder ferir seu próximo. Graças a Deus, né? Que através do progresso, Deus conseguiu fazer com que crescesse esse lado, né, do progresso para nós, para nos ajudar, porque é muito triste, né? A gente vê um inocente sucumbir, ou às vezes, e nós sabemos também, né, que Deus fala para nós, Deus nos pôs, através de Jesus, que o perdão para nós seria muito melhor. Por quê? Porque nós tínhamos outras vidas. Mas antes de falar sobre isso, meus irmãos, gostaríamos de estar falando um outro tema diferente. Nós falamos de Jesus. Jesus é o nosso tema, nosso lema. Mas precisamos falar do Espiritismo. Não podemos esquecer de hora nenhuma que nós somos espíritos, os espíritos encarnados, e que precisamos descobrir a nossa origem. E a nossa origem, ela é espiritual. Me falem, da onde que vem Deus? Quem que é Deus? Deus não é o nosso Pai? Deus não nos criou? Ele não nos fez espírito? Ele não nos espera depois da nossa morte? Não é assim que Jesus disse? Nós podíamos esperar que, dependendo do jeito que a gente crescesse e evoluísse, que a gente poderia algum dia encontrar com Ele. Infelizmente, vamos demorar um pouco, né, meus irmãos? Porque da faixa que nós estamos, demora um pouco. Infelizmente, né? Mas isso vai depender de cada um de nós, o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa chegada. Vai depender do esforço de cada um, da maneira que cada um vai agir daqui para frente, né? Por isso que é importante falar do Espiritismo, meus irmãos. Por quê? Porque nós estamos vendo que chegou uma época em que tem guerra, tem furacão, tem discórdia de todos os jeitos, né? Para tudo quanto é lado, nas cidades mais pequenas, doenças, né? E as doenças matam, tiram a oportunidade de vida das pessoas. Quantas pessoas não desencarnaram, não voltaram para o mundo espiritual? Só que não se preocupe, meus irmãos, que ninguém voltou fora de hora. Com certeza, todos tinham sua hora certa de ir. Ninguém volta fora da hora. Todos teve o socorro necessário do plano espiritual para voltar, mesmo que não fosse a sua hora, entendeu? Todos foram socorridos, entenderam? Mesmo que não eram as suas horas,
de falecer, a espiritualidade acabou socorrendo cada um da mesma forma. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso, que os anjos guardiões, os protetores, eles salvaram, eles socorreram todos aqueles que precisavam de socorro. E como eles socorrem todos aqueles que também precisam, né? Nesses terremotos, nessas guerras. E a gente sempre sabe que eles estão por aí fazendo o trabalho deles, né? A gente aqui é muito incrédulo, a gente não acredita muito, né? Por causa meus cachorrinhos. A gente é muito incrédulo, então a gente não acredita naquilo que a gente não pode ver, né? Então é muito importante que a gente passe. Maguinho, me ajuda. É muito importante que a gente passe a entender, a compreender que o que nós somos de verdade e o que nós viemos fazer aqui na Terra. Porque nós estamos perdendo um tempo precioso, muito grande, e que esse tempo que nós estamos perdendo vai... que esse tempo que nós estamos perdendo vai nos fazer falta e que a gente vai ter que voltar novamente na nova oportunidade. Por quê? Porque nós ainda não cumprimos tudo que tivemos que fazer. Enquanto Jesus não disse para nós que nós não sairíamos daqui enquanto não pagássemos o último cêntimo. Então, vamos tomar cuidado, meus irmãos, vamos procurar aproveitar. Sabe esse sofrimento que você está sentindo agora? Essa aflição, esse sentimento que te deixa deprimido, você não sabe o que é falta de crescimento, de evolução. É o seu espírito chorando porque ele não consegue andar, ele não consegue evoluir, ele não consegue se aperfeiçoar. Ele precisa dessa perfeição, porque Deus nos deu essa perfeição. Agora, muitas vezes nós nos angustiamos, nos magoamos, e aí nós entramos como nós vamos dizer, ao invés da gente fazer a coisa certa, o que a gente faz? Ao invés de fazer a coisa certa, a gente se revolta e vai pro lado do mal, né? Aí fala, não, eu já errei mesmo, eu vou continuar errando, que, nossa, e aí vai pro duelo, né? Fala, não vou perdoar mais não e tal, e agora eu vou resolver tudo do meu jeito. Não, gente, a época do duelo já passou, era a época de Moisés. Moisés já tinha estipado esse trem, essa rivalidade. Então, os poucos casos que ainda ficaram, porque são milhões e milhões de almas que estamos aqui na Terra, os poucos que acontecia, né, eram à parte, porque foram realmente estipados. Com o tempo foi voltando. Então é preciso, meus irmãos, que nós tomamos cuidado, porque Jesus veio para isso, para nos salvar, para nos mostrar o caminho. Não façam isso. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso remédio, o médico divino que veio nos salvar. Meus irmãos, sabe essa dor que você sente? Que você tá aí na cama, sem força para fazer nada. Essa força que você tá, sem força para fazer nada, esse desânimo que você tá aí, isso aí é sua alma querendo buscar uma maneira diferente de viver a vida. Por quê? Porque ela precisa de crescer, assim como o seu corpo precisa de alimento.
A sua alma também precisa se alimentar. Aí você vai me perguntar assim, como? Como que eu vou alimentar minha alma? De amor. A gente se alimenta de amor. Quando a gente faz uma coisa boa para alguém, meus irmãos, a gente está alimentando a nossa alma. Nós não estamos fazendo caridade, não. A gente acha que faz caridade, né? Mas a gente está alimentando a nossa alma. A gente se sente alegre, feliz, a gente dorme bem. A gente sente um esplendor dentro da gente. A gente não sabe explicar. Sabe por quê? Porque aquilo ali é um sinal de evolução. E somente fazendo bem. Me perdoe, irmãos. Somente fazendo bem. Ai, não é possível, gente. Para! Somente fazendo bem é que a gente vai conseguir estimular o mal do nosso coração. Olha, se você... Marquinhos, pelo amor de Deus, eu tô gravando. Leva ele pra lá, da Pavaina. Se a gente, vocês desculpem, gente, não tem corte, né? Então vai ficar. Mas vocês veem que é tudo natural mesmo, é ao vivo. Vocês me perdoem, tá? Eu não gostaria que fosse assim, mas o que eu vou fazer? O meu coração não deixa isso ficar lá fora. Aí eu trago tudo pra dentro, aí fica assim, ó. Oi, meu filho. Vem cá para o pessoal me conhecer, o meu sobrinho querido. Aqui, meu sobrinho lindo. Tá tudo bem? Então, meus irmãos, a caridade, o amor que vai limpar o nosso coração. Porque às vezes você fala assim, mas eu fiz tantos erros, eu errei tanto, eu já fiz tanta besteira. Será que agora eu vou mudar? Não. Uma pessoa, para fazer o bem, ela tem que ser santa. Quantas pessoas falaram isso na vida, meu Deus? Quantas pessoas acham que para fazer uma caridade, a pessoa tem que ser santa? Não tem, não. Para fazer caridade, basta ter vontade. Aí, se você tem vontade de fazer caridade, você não é santo, você vai se melhorar. Porque o espírito nosso é endividado, meus irmãos. Nós já vivemos outras encarnações e lá é que nós erramos tanto, que nós fizemos dívidas. E nessas dívidas, é por isso que hoje a gente sente dessa forma. A gente se sente devedor daquelas pessoas, daquele mundo. Só que a gente não aceita, assim, não vê, não lembra, mas intuitivamente a gente lembra. A gente é devedor do nosso pai, é devedor da nossa mãe, nós somos devedores dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. Nós somos devedores daquelas pessoas que estão próximas de nós. E por que Deus coloca essas pessoas perto de nós? Porque, com certeza, numa outra encarnação, a gente fez mal para aquelas pessoas e teve um desencarne infeliz, sofreu muito lá do outro lado, e aí, quando arrependeu, pediu uma oportunidade para retornar aqui, para modificar essa situação. Então, aí, quando nós estamos aqui, meus caros irmãos, em que a gente faz? A gente mete os pés pelas mãos, a gente vai lá, briga com o pai, briga com a mãe, a gente vai usar drogas, o pai vai beber, entendeu, meus irmãos? A mãe vai pro bar. Não. Nós temos que fazer tudo pela nossa família, tudo que está no nosso alcance, porque é a nossa última oportunidade.
Olha, a família que tem felicidade, que não tem problemas, essa família é porque já alcançou aquele crescimento, aquela evolução. Mas a família que não, que está cheia de problemas dentro de casa, elas têm muito débito. E por que que elas acham que tem débito? Por que que acham que sofre muito? Porque elas precisam de quitar esses débitos para ser feliz depois. Chega no mundo espiritual, lá no sobrenatural, eles vão perceber que quitaram as dívidas e isso é que vai deixar eles ficarem em paz. Porque conseguiram fazer tudo aquilo que vieram fazer, restituir os laços do amor através dos laços de sangue. É para isso que Deus nos dá essa oportunidade, meus caros irmãos. Aí, o que Jesus fez? O papel de Jesus fez exatamente colocar o amor dentro de tudo isso. O papel de Jesus foi o mais forte de todo, que era colocar amor. Jesus veio sofrer, Jesus veio mostrar tudo isso para nós. Olha, tomem cuidado. Se alguém lhe bater na face direita, oferece também a outra. É melhor perdoar do que não perdoar. Perdoa 7 vezes, mas não 70 vezes 7, mas perdoa sempre. Entendeu? Isso é que nós temos que fazer. Nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. É isso. Isso que a gente tem que fazer. Tem que aprender a amá-los, perdoá-los. É claro que nós não temos que passar a mão na cabeça, não, porque nós vamos responder por isso. Não é passar a mão na cabeça deles, meus irmãos. Porque tem mãe e pai que fica a vida inteirinha. Desculpa eu falar desse jeito, meus irmãos, não é assim. Eu peço até desculpa, porque a gente vai falando, dispara, e não é bem assim que eu quero falar. Vou até diminuir, abaixar meu tom, porque é conselho, não é briga, não é discussão, mas tem pai e tem mães. Eu vou falar porque eu já fui evangelizadora de criança por mais de 10 anos. Então, meus irmãos, tem pai, tem mãe que trabalha o dia todo, de manhã até de tarde, chega em casa de noite. E aí vai pro tanque, vai pra cozinha e não tem tempo para os seus filhos. E seus filhos ficam abandonados o dia todo, na mão de funcionários. E aí o que acontece? Eles ficam abandonados. Quer dizer, o que adianta ter pai, ter mãe? E os conselhos? E na hora de corrigir os erros? Quem é que está corrigindo? Gente, a maioria dos pais deixa esses acessos para os avós. Só que os avós, por ter dó demais, eles não corrigem. A prova a gente vê que quando a gente está em casa, eles passam a mão na cabecinha deles. Mas das nossas não, a gente lembra que as nossas responsabilidade é deles, né? Então, nas deles, da criança, não. Mas olha, meus irmãos, então o que acontece? Quando essas crianças crescem, o que essas crianças vão levar para fora de casa? Qual ensinamentos que elas vão levar? O que elas aprenderam lá fora, porque elas não aprenderam nada dentro de casa. Entendeu? Então, a evangelização é muito importante. Você levar para uma casa espírita. Eu estou falando por eu ser espírita, mas tem a evangelização nas casas evangélicas, tem nas igrejas católicas. Então, meus irmãos, você que não é espírita, vá, leva suas crianças para poder ir evangelizando elas. E outra coisa,
evangelizar essas crianças é colocar Jesus no coração dela. E outra coisa, você não está impondo uma religião para ela, não. Leva, porque você é responsável por ela, pelo crescimento, pela educação dela, pelo respeito que ela vai ter dali para frente com as outras pessoas e com ela mesma. Então, você é responsável por isso. Então, meus irmãos, façam o seguinte, pelo amor de Deus, leva suas crianças, vai mostrar Jesus para essas crianças enquanto elas são pequenas, para elas aprender com respeito, para elas poderem aprender a respeitar Jesus desde cedo. E coloca Jesus dentro de casa também, nas palavras, nos atos, porque os tempos são outros, os tempos já estão mudados. Se essas crianças crescerem, elas vão encontrar lá de fora outra situação contrária. Então, vamos fazer o diferente, meus irmãos. Avós, se vocês cuidam dessas crianças, procura corrigir. Com amor, com carinho. Não precisa ser com violência, mas corrige. Corrige, evangelize, faz o que você tiver no seu alcance para poder ajudar essas crianças. Olha, Jesus está dentro de casa, Jesus não está lá nas igrejas, não. Jesus está lá na hora que você está lá. Mas Jesus, ele vai lá porque você está orando. Ele está lá na casa espírita porque você está orando. Porque estão todos reunidos. E ele falou que estaria lá onde tivesse um ou dois ou mais, ele estaria lá. Mas Jesus não fica o dia inteiro preso no centro, na igreja, não. Ou no templo. Jesus, ele está lá cuidando dos doentes. Ele está lá na sua casa te ajudando a cuidar dos seus filhos. Ele está amparando aqueles que sofrem. Ele está na sua casa, na minha casa. Porque nós sofremos todo dia, meus irmãozinhos. Nós precisamos de ajuda. Então, Jesus ajuda todos os dias. Ele conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe que nós precisamos sofrer. Então, ele fica ali, amparando, aliviando. Porque Jesus é o nosso consolador. E ele não quer que nós percamos a oportunidade, não. Porque essa oportunidade é a última. Última sim, meus irmãos. São as últimas que nós temos. Porque, olha, vocês estão vendo a guerra aí? Vocês já reparou se isso espalhar, como é que vai ficar? Vocês já pensaram que nós somos aliados da ONU? Se todo mundo entrar, nós somos obrigados a ir também? Quem vai ser dos nossos filhos, dos nossos maridos, que tem menos de 60 anos? Vai todo mundo, meus irmãos. Vamos fazer prece, vamos fazer oração, vamos evitar um pouquinho de ficar assim na bebida, para poder assim fazer umas vibrações melhores, né? Vamos procurar mais as igrejas, levar seus filhos na igreja, procurar convidar os maridos para a igreja. Tem os seus dias de distração, mas também põe Jesus mais dentro de casa, porque é muito importante. Nós estamos passando por uma fase de transição. A terra é uma terra de provas e de expiação. Todos nós que estamos aqui, ou estamos sofrendo, ou estamos em prova. E o que é uma prova? Prova, nós estamos sendo testados todo o tempo. E expiação, meus irmãos, nós pedimos para vir expiar aqui na terra. São aquelas pessoas que vêm com problemas físicos, né? Cegueira, uma doença séria, como não precisa da gente falar. Então, são expiações que a gente pede. Para vir, e Deus deixa que a gente venha, porque a gente quita uma dívida muito grande.
Eu tinha uma história, mas eu não vou contar, porque essa história, se eu contar, vocês vão ficar meio assim, assustados, né? Porque é grave, é séria, mas não é assim, deixa. Então, meus irmãos, mas a pessoa tá boa, tá melhor, sarou, tá? Mas é muito sério, a gente sofre demais. Então, meus irmãos, então a gente não sabe, nós estamos num século que essa doença está pegando todo mundo, homem, mulher, criança. Então a gente não está sabendo direito nem o que está fazendo. Vocês lembram, há 2 anos, né? 2 anos e meio para trás, o que a gente passou, né? A gente não podia nem sair de casa, a gente saía com medo, né? Tinha gente que botava até luva nas mãos, capa, para poder sair na rua de medo, quer dizer, ficava apavorado de sair na rua, quer dizer, nós estávamos vivendo um tempo limite. Por quê? Porque nós estamos no mundo de provas e de expiação para entrar no mundo de transição. Esse mundo aqui vai desaparecer. Nós vamos ter que sair daqui se nós não melhorarmos. E olha que esse mundo aqui é muito bonito. Vocês já viram, meus irmãos, que a gente pinta a terra como o céu como sendo uma terra aqui de lugares lindos, maravilhosos, cheio de água, cheio de paisagens lindas. É esse mundo aqui. É esse mundo aqui melhorado. Sabe o que acontece? Essa terra aqui vai ser esse mundo. Quando ela estiver em transição. Aí, o que vai acontecer? Nós não melhoramos, nós vamos ter que sair daqui. Por quê? Espíritos bons no meio dos espíritos maus não existe. A gente não suporta. Você já reparou quando a gente chega num lugar onde tem uma pessoa que tem algum problema, alguma dificuldade, e quando tá cheio de gente, as pessoas começam a implicar com aquelas pessoas? Ou devia ser o contrário, né? Mas as pessoas ficam implicando, como se aquela pessoa tivesse uma doença grave, uma lepra, um trem que fosse pegar. E a gente sabe que hoje em dia nem não pega mais, tem tratamento, né? Então é isso, meus caros irmãos. O duelo hoje tinha que ser da nossa cabeça conosco mesmo, para nós melhorarmos, para a gente ser pessoas melhores. Então, Jesus está aqui com a gente todos os dias, procurando fazer com que nós muda nosso coração, os nossos sentimentos, que é a única coisa que nós vamos levar quando a gente for desencarnar. O nosso espírito vai, mas só se a gente melhorar o nosso espírito. Viu? Se a gente não melhorar, se a gente for uma pessoa assim ruim, egoísta, maldosa, a gente não vai, endurecida, vaidosa, a gente não vai, meus irmãos, porque nós não conseguimos se subir, entendeu? Então não dá, porque nosso Pai é uma energia pura de amor. Então, como que a gente chega perto dele com essas energias negativas? Você já reparou? Não sei se você já sentiu. Quando a gente chega perto de alguém que tem uma vibração assim meio negativa, a gente tem que fazer prece por caridade e para se ajudar também. Porque a gente que é médio, a gente sente aquelas vibrações. Então, meus irmãos, e muita gente sente por intuição. Então, meus irmãos, mesmo que não seja médio espírita, como a gente já falou antes, o ser humano, ele é médio por tabela, não adianta. Ele pode não ser espírita, ele pode não ser o que ele quiser, mas ele é médio. Ele já nasceu com esse dom, tá? Então, o
que é esse dom? Eu vou ler direitinho depois para vocês, porque como eu já tenho um tempinho que eu não pego o livro dos médiuns, e depois eu vou ler para vocês como é que é, que é a mediunidade. E eu esqueci, eu sei ler só eu só estou lembrando um pedaço. Minha cabeça anda muito ruim, desculpa, tá? Mas eu vou melhorar. A espiritualidade está me tratando a minha cabeça. E vocês me desculpam, meus irmãos, esses dias eu tive um pouco ruim. Talvez seja um pouquinho de indução também, né, para me parar, né, e eu preciso continuar. Então eu peço com a ajuda de vocês, quem quiser me ajudar com oração, porque eu preciso continuar e faz parte do meu compromisso. E antes eu vivia meio deprimida, sabe, assim, porque, não sei, é falta de trabalhar, é falta de fazer as tarefas que a gente precisa, entendeu? Eu só sou feliz quando eu faço isso. Então, eu tinha um compromisso de cestas básicas e de estudos na minha casa. E a gente estudava com muitas pessoas aqui. Então, eu acho que era a época mais feliz que eu tive, entendeu? Porque a gente tinha essa equipe e junto com essa equipe, para a gente sustentar essa equipe, a gente fez uma cesta básica. E juntando todo mundo, cada um dava um pouquinho. Aí todo mundo dava um pouquinho, aí o que aconteceu? Aí a gente pegou e levava nas casas das pessoas que tinham necessidades. E a gente chegou a fazer muitas cestas, né? E até pouco tempo agora, pouco tempo não, depois da pandemia, a gente ainda estava entregando 5 ou 6 cestas. Mas aí o pessoal parou e ficou meio apertado para mim, porque, né, sozinha, aí a gente fazia 10, 12, 11. Então eu peguei e fiz o quê? Eu parei, né? Porque eu não dei conta de fazer sozinha mais. Eu fiz até quando eu pude. Aí as pessoas que me ajudavam parou, umas faleceu, tadinhas. E umas não, uma, né? Tadinha, que Deus a tenha, que ela possa estar lá bem no mundo espiritual. Ela chama Nádia, e eu tenho certeza que ela deve estar melhor hoje, que a espiritualidade está cuidando dela. Então, meus irmãos, é isso, nós precisamos tratar o nosso espírito, porque nós não temos muito tempo, não. O tempo nosso aqui na Terra é curto. E a melhor maneira da gente começar a fazer isso é cuidar enquanto as crianças estão pequenas. E outra coisa, os casal, vamos se cuidar um do outro, porque é compromisso também. Se a gente larga, separa, meus irmãos, o que vai acontecer? Você vai pular para um outro casamento, vai construir uma outra família, vai construir outro débito e vai ficando, perpetuando aqueles débitos lá. Como é que você vai fazer? Sabe aquela família que tem 10, 20 filhos? Pois é, foi isso que aconteceu no passado. Pois vem tudo numa família só que é para vocês dois cuidar. São filhos seus mesmo. Não é filhos dos outros, não. É seu mesmo, você cuidar. Você não cuidou. Então, meus irmãozinhos, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Jesus está aí amparando, protegendo, socorrendo, aliviando, colocando seu manto de luz, de paz. E outra coisa, nosso Pai Criador, Ele está envolvendo toda a terra com seu amor, com suas energias, colocando nas igrejas, nas casas espíritas, dos templos,
amor, fé, oração, para ajudar a humanidade inteira, gente. Não é só o Brasil, a humanidade inteira. E nós temos que aproveitar isso. Nós temos que ligar um rádio, liga os celulares. Na internet tem tantas orações evangélica. Mas ajuda a gente. E é muito bom. Se você não tem nada para fazer na sua casa, assista o evangelho. O pessoal evangélico, se você não tem nada para fazer na sua casa, não quer usar o celular, liga a televisão no Mundo Maior. O Mundo Maior está falando, fica o dia inteirinho falando sobre a doutrina espírita, sobre Jesus. Tenta, é o dia inteiro. Chama Mundo Maior. E outra coisa, começa a ler livros. Começa a se ajudar, porque nós não vamos ter muito tempo mais para frente, meus irmãos. E outra coisa, os nossos filhos são os nossos compromissos. Nós precisamos cuidar deles. E outra coisa, por que a gente fala isso? Nós falamos isso, meus irmãos, porque aqui eles falam, ó, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que há de conduzir determinado ponto. Pouco caso faz das asperezas da jornada e deixa que seus passos desviem do caminho reto. E não deixa, né, que os seus passos desviem do caminho reto, me perdoe. Então, meus irmãos, por quê? Você está indo embora? Ele vai pagar as contas. E se eu pudesse pegar meu cartão? Mas não pode. Hã? Não pode. Não pode o quê? Pegar meu cartão. Por quê? Porque é novo, né? Eu tenho que pegar a primeira vez. Então, gente, olha só. É muito estranho isso. É muito estranho, porque a gente escuta, mas não entende. Quando Jesus fala assim para nós, aliás, não foi Jesus que falou, foi o Dolfo, bispo de Argel, Marmá de 1861. O bispo era um católico. Então, mas só que antigamente, meus irmãos, esses aqui que escreveram os evangelhos, as bíblias, era pergaminho, não era aqueles falsos profetas, não. Esses bispos, esses padres, essas pessoas que foram usadas para poder escrever o evangelho, eles foram selecionadas para poder deixar para nós. Entenderam? Para poder a gente crescer, para a gente poder evoluir, para a gente poder melhorar como pessoa. Entenderam? Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer? Tem a garantia de que nossos filhos vão crescer humilde, simples, e vão ser umas pessoas de bem. O que Jesus fala? É melhor morrer do que matar. E você, considerando a vida como uma passagem, você sabe que a pessoa não morre. A pessoa só vai para o mundo espiritual. Não se esqueça do sobrenatural. Não se esqueça que nós vamos para lá. Nós também vamos fazer parte do sobrenatural, porque nossa terra natal, meus irmãos, é lá, não é aqui não.
É lá no plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos estudando, nós estamos trabalhando aqui na Terra. O nosso compromisso aqui na Terra é trabalhar para o nosso corpo, para cuidar do corpo, e trabalhar para cuidar da alma, e para crescer e evoluir. Como nós vamos evoluir? Como que nós vamos chegar a uma perfeição? Nós só vamos chegar numa perfeição se a gente crescer evolutivamente. A perfeição que Jesus espera de nós, sede perfeitos. Quer dizer, isso não vai a garantia de que nossos filhos não vão se entrar num duelo, não. Há muito mais coragem em fugir de um duelo do que entrar nele. É muito mais corajoso de um rapazinho, de uma mocinha, sair de um duelo do que ela entrar nele, procurar socorro. Gente, vamos pensar direitinho nisso, porque, olha, um ou outro morre. Então, nós temos que tirar da cabeça dos nossos filhos o desejo de vingança. Aprender a perdoar pai e mãe, aprender a perdoar os filhos, aprender a perdoar o marido, a esposa, para que os filhos aprendam desde criança a fazer isso. Mas como eu tenho que perdoar? Como que Jesus ensinou para nós? Não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Indefinidamente. Entenderam? Olha, eu tenho um compromisso, eu tenho que assumir esse compromisso até o fim. Enquanto a gente ficar assim, deixando de lado os nossos compromissos, nós vamos estar deixando de lado uma conta para pagar. Estamos sendo inadimplentes. Porque todos temos um compromisso. O pai tem que cuidar do filho, a mãe tem que cuidar do filho. Meus irmãos, nós estamos aqui com o único sentido de poder tentar abrir os olhos, né? Olha, a doutrina espírita, porque a gente está estudando junto para poder mostrar para as pessoas que as pessoas não conhecem a doutrina. Não são palavras minhas, são palavras da doutrina espírita. Vocês lembram que meu livrinho está bem ruim, que eu usei ele demais, ele tem muitos anos, e infelizmente ele foi alvo de ataque de mão. Viu? Vocês estão escutando, né? Então, olha aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo e estudando o Evangelho. Então, tudo que eu tiro, meus irmãos, não é obra minha, é obra dos espíritos. Quais são esses espíritos? Os espíritos dos encarnados que estavam aqui na Terra, na época de Jesus, na época de Moisés, que escreveram os pergaminhos. E que hoje serve para nós de lição, para poder a gente crescer e evoluir. Eles tiveram um trabalho de fazer, de colocar na Bíblia, tiveram o trabalho de melhorar o que estava escrito lá, pôr em palavras mais simples para a gente poder entender, porque antigamente as palavras que estavam lá eram daquela época, era em latim, ninguém entendia muito bem. Então, eles teve que traduzir tudo, né? Então, muitos traduziram do seu jeito, mas a reencarnação, meus irmãos, não esquece, estava na Bíblia, foi tirada. Foi tirada por uma rainha, porque ela não queria ser pobre. Ela não queria chegar lá no plano espiritual e ver escravo que ela tinha maltratado melhor do que ela, porque o escravo sofreu.
O escravo que estava lá sofreu a vida inteira na mão dela. E aí ele cresceu, ele evoluiu com tanto sofrimento. E aí, quando ela chegou lá, ele estava acima dela. Então, ela mandou tirar, ela não aceitava isso. Porque, gente, a doutrina espírita era praticada assim. Sabe como que ela era praticada? Escondida. Porque as pessoas tinham que esconder, porque eles não aceitavam nem Jesus, nem isso, nem a doutrina espírita. Mas tinha a doutrina espírita, sim, que eles encontravam e fazia a doutrina espírita. Entenderam? Só que não do jeito que ela é hoje. Entenderam? Hoje ela é estudada tranquila, né? Hoje a gente tem toda a liberdade. Vocês viram que na época de Allan Kardec, eles queimaram todos os livros, né? De Kardec, né? Juntaram aquela pilha e botaram fogo. Por que eles fizeram isso? São os inimigos não querendo que a gente aprende. São os inimigos não querendo que a gente abre os nossos conhecimentos. E aí, nós vamos ficando atrasados, nós estacionamos. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, meus irmãos, não tem remorso que traz a gente de volta, a não ser quando a gente é atraído pela negatividade de não saber que morreu, porque a gente sente vivo e volta para o lar. Volta para o lar e fica fazendo mal para os familiares, porque, olha, eles vão intrometer na criação dos seus filhos, eles vão intrometer na lida da casa. Então, vocês não vão aceitar. E sabe como que eles vão fazer isso? Através da mediunidade de cada um. Vai virar briga, vai virar discussão, você vai ficar nervosa, vocês vão ficar nervosos. E aí, o que vocês têm que fazer? Procurar um lugar para poder socorrer vocês. Entendeu, meus irmãos? Então, vão procurar ajuda. Vão fazer caridade. Vão no asilo, cuidar dos velhinhos. Se vocês não querem ir no asilo, conheço pessoas perto de casa que são idosas, que não pode fazer as coisas sozinha. Vai lá, ajuda. Faz alguma coisa para essa senhora, esse senhor. Faz a sua parte. Dá banho, cuida. É somente com sentimentos morais que a doutrina espírita vem ensinar para nós, meus irmãos. Ela não faz nada de errado, não. Ela ensina as leis morais. Só isso. As leis morais é melhorar os nossos sentimentos ruins, o nosso egoísmo, a nossa falta de caridade, a nossa falta de humildade, nosso orgulho. Tudo isso que ela tenta combater em nós espírita é esse sentimento. Então, a gente passa esse sentimento para vocês, para aprender comigo, para ver se vocês se interessam a mudar alguma coisa, a sofrer menos, porque eu já sofri muito nessa vida, meus irmãos. Nossa, eu só parei de sofrer quando eu encontrei a doutrina espírita. Eu comia livro, assim, estudando, e na casa espírita também. Eu ia 3 vezes por semana. Então, é porque eu tinha fome de conhecimento. Eu via aquelas mulheres falando lá na frente. Eu falava, gente, como elas falam bonito. Eu até chorava, de tanto que eu achava lindo. Porque eu queria aquele conhecimento para mim, abria meus horizontes, era aquilo que eu estava esperando. Por quê? Porque o Espiritismo, junto com Jesus, é tudo, é tudo. É a nossa encarnação inteira.
É a nossa ida para o mundo espiritual inteira. Nós acreditamos no sobrenatural, mas não acreditamos no espírito, gente. E nós temos que acreditar no espírito para a gente poder melhorar. Sabe aquelas sombras que muitas pessoas veem? É espírito. Eu não vejo porque eu não tenho evidência, mas muita gente vê. Assombrações. Hoje tem mais poucas, porque as igrejas, os templos, os espíritas, as casas espíritas, estão aí abertas, estão socorrendo, mas a gente vê ainda nesses lugares assim, mais longínquos, onde não tem nada, a gente ainda vê muita coisa, escuta muita coisa, barulho, entenderam? Então, ainda tem, porque às vezes os espíritos que ficam por ali fazem assombrações, quer voltar para suas fazendas, né? Quer chamar a atenção das pessoas que estão ali vivos. Então, na casa da gente também não é diferente. Eles, quando morrem, desencarnam, eles voltam para dentro de casa, pedindo socorro. Oh, eu estou aqui, estou acordado. Por que vocês estão fingindo que não estão me vendo? Eu estou aqui porque eles fogem do socorro lá e quer voltar para casa. Quantas pessoas não fogem do hospital? Você já reparou? Já ouviu falar nisso? Pois é, quando eles estão no mundo espiritual, eles não falam de imediato que ele morreu, não, que ele desencarnou, não. Eles tentam tratar ele para ele poder ouvir direitinho, para ele compreender, tem um tempo certo. Então, eles vão tratando ele com os medicamentos espirituais lá. E no momento certo, eles esclarecem eles. E muitas vezes precisa ser levado para um centro, muitas vezes são levados para a igreja, para a evangélica, que a gente vê também que eles costumam tirar os espíritos lá também, né? Então, meus irmãos, isso tudo aí é uma maneira de ajudar. Então, Deus está fazendo tudo. Nós não estamos aqui só em nome da doutrina, nós estamos aqui em nome de Jesus, em nome de Deus. Se isso não for bastante, se isso não for importante, eu tinha que desistir, mas para mim é muito importante. Eu gostaria que todo mundo procurasse se esclarecer. Eu não estou, assim, querendo impor nada para vocês, muito pelo contrário. Eu estou estudando, né? E passando também para vocês. E toda a vida eu estudei. Eu parei um tempo que eu trabalhava em 3 serviços. E eu chegava cansada demais, então não estudava, não. Mas eu sentia falta desses estudos. A gente tinha tarefa, agora a gente não pode ir mais nos hospitais, não pode ir mais nos asilos, por causa da pandemia, né? Porque a gente pode passar para os velhinhos, pode passar lá para os doentinhos, então eles proíbem, né? Agora a gente diminuiu as pessoas que vai. Então a gente sente muita falta de fazer alguma coisa, entendeu? Mas a gente faz quando pode, e a gente vai em algum lugar. Então é isso que Deus está esperando de nós. Ele quer que a gente aprenda. A doutrina espírita está mostrando isso. Gente, a doutrina espírita não quer fazer mal para ninguém, não. Ao contrário, quer fazer bem. Nós queremos que as pessoas tenham esclarecimento. Porque se esclarecer depois que estiver no mundo espiritual, não adianta. Não adianta. Porque ela vai ter que retornar aqui e vai ter que trabalhar do mesmo jeito ou pior. Porque, olha, às vezes você tem um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, e você não reconhece.
aí briga, discute, é mal educado, aí sai de casa, e aí seu pai e sua mãe, de tanto sofrer, desencarna e vai para um lugar bom. E você fica velho, vai desencarnar e não vai para um lugar bom. Sua consciência vai ficar martelando. Por que que você fez isso com as únicas pessoas que te amavam? Porque com o tempo, quando você perdeu eles, você sentiu na pele a falta que eles te fez. Então, meus caros irmãos, pensa, pai e mãe é os melhores que a gente tem, os melhores amigos, os nossos anjos guardiões encarnados. Olha, tem uns pais que têm problemas mentais, têm problemas de alguma condição, a gente não sabe, mas precisa fazer um diagnóstico, cuidar deles, porque não pode deixar, se ele é violento, procura ajuda, né? Mas também não fica aí sofrendo com isso, não. Porque não é normal, não é natural, não, né? E por conta disso, muitas crianças morrem, né? Porque às vezes nós somos inimigos do passado. Aí aquela criança era meu inimigo. Aí por uma discussão qualquer, uma briga, um nervoso, eu taco um trem e mato uma criança. Um filho meu. Que a gente já vê isso aí nas mídias, né? Então, aí, o que é isso, meus irmãos? Era meu inimigo, eu não tinha paciência. Então, eu tive oportunidade, o que eu fiz? Infelizmente. Então, meus irmãos, é isso. Agora, quando ela voltar de novo, ele que toma uma dívida, porque com certeza, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, coloque a espada na bainha. Quem mata pela espada perecerá. Quando Jesus falou isso, ele quis dizer que quem faz pode acontecer a mesma coisa com ele. Se não acontecer agora, pode acontecer em outra encarnação. Então, se aquela criança foi dessa forma, é porque ela tinha que quitar dessa forma, para poder quitar uma dívida antiga. Mas não tira o crime da mãe. Então, meus irmãos, aí essa criança evoluiu. Ela veio só para isso. E a mãe vai ficar com remorso agora aqui e do outro lado. Pra vocês verem o tanto que é estranho as coisas, né? Ô, meus irmãos, hoje eu falei muito, né? E eu peço desculpa. Olha, tem aqui só ler esse aqui pra gente terminar. Palavras eternas, né? De acordo... Acho que não é esse aqui, não. Perdoe. Estudando Evangelho. Estudar também é muito importante, viu, gente? Ó, reencarnação e cultura. O saber ensoberba, mas o amor edifica. A cultura, como todos os dons que felicitam o espírito no caminho da plenitude evolutiva, desenvolve-se em função das vidas sucessivas. É uma conquista que a alma realiza no concurso de milênios, sem conta. Os gênios do pensamento que transitam pelo mundo à maneira de inextinguíveis faróis, Confúcio, Sócrates, Leonardo da Vinci, Goethe, Rui Barbosa, Einstein e outros foram almas incipientes nos primórdios de sua evolução, inteligência primária, que tatearam também nas sombras da mediocridade. Tiveram, enfim, a mesma origem
de todos os homens, o princípio espírita de que todas as almas foram criadas simples e ignorantes, revela a existência e o favoritismo e privilégios nas leis divinas. Na balança de Deus não há, como ocorre no homem, 2 pesos e 2 medidas. A humanidade tem, obviamente, origem... Eu acho que eu li errado. Tiveram, enfim, a mesma origem de todos os homens. Criada simples e ignorante, revela a inexistência, inexistência de favoritismo e privilégio nas leis divinas. Não está errado. Na balança de Deus não há, como ocorre a do homem, 2 pesos e 2 medidas. A humanidade tem, obviamente, origem comum e viaja ao mesmo destino, a perfeição. Percorre as variadas e múltiplas estações do aprendizado, neste e no outro mundo, disseminando pelo universo. A soma dos valores culturais, como a dos valores morais, representando aquisições que se perdem nas brumas do tempo e faz que despontem aqui e alures ontem e hoje. O homem evangelizado que retém um patrimônio de sabedoria e que não incha, sabe que nada possui de seu, pois reconhece com humildade, consciente, que a inteligência e cultura são dons celestes que a sua receptividade absorveu na esteira dos milênios. Nos estudos da fenomenologia mediúnica e no campo do espiritismo cristão, podem ser encontrados numerosos exemplos de cientistas que reencarnaram em dolorosas circunstâncias, alguns cegos sem bênção da vida física, lepra e outros hidrocefalos, outros idiotas, outros ainda paralíticos e surdos. Bom, meus irmãos, eu vou parar por aqui, né, porque ele é bem grande. Então, é isso. É complicado, meus irmãos, mas a gente precisa tentar, tá? Essa depressão que você está sentindo, esse sofrimento que você tem, essa infelicidade que você tem, é tudo sua alma gritando para você ser feliz, gritando para você evoluir. Sabe aquele monte de areia? Sabe quando você envolve ela com alguma coisa? O que acontece com aquele monte de areia? Ela vai para baixo e as que estão de lado vêm para cima, não é? Elas aproveitam para vir tudo para cima, não é? Por que ela quer vir para cima? Para evoluir. Então, nós somos como essas areias, que esses grãozinhos de areia, no mundo inteiro. Somos muitos. De vez em quando um destaca. Por quê? Porque ele consegue sair daquele monte. Mas o perigo da falha é muito grande. O perigo de falir é muito grande. A gente tem que orar muito pelos outros. Muito mesmo. E eu queria agradecer a todos que fizeram prece para mim, tá? Inclusive, esses dias eu estava de cama, com a pressão muito alta. E até hoje eu estou meio tonta. Mas eu quis fazer o estudo assim mesmo, porque eu ouvi muitos conselhos, né, que me deram. E eu coloco que foi para mim. Então, eu quero agradecer e eu estou orando também por todos vocês que faz isso, em nome de Deus.
Eu fico muito feliz de poder contar, porque eu cuido da minha irmã, cuido do meu cunhado, que eles têm problema na cabeça. A minha irmã tem depressão profunda, essa que fica andando aqui. E aquele menino é filho dela. Mas ele casou, mora longe, então eu que cuido deles, eu tenho a curatela deles. Então, eu preciso, sabe, assim, de ficar em casa, de cuidar deles. E eu não posso ficar doente, né? Porque como é que eu faço? Ficar doente? Eu chamei ele para vir cuidar dela, assim, da comida, esses dias que eu estava doente, ir no hospital, ir no CAPS com eles, né? Porque ele vai num dia e no mesmo dia ela vai também. E foi interessante que eles formaram no mesmo dia para os dois. Então, é muito importante que a gente procura agradecer também, viu? Foi um dia muito complicado para mim, muito apertado, muito tumultuado. E eu tenho impressão para mim que deve ter sido um tipo assim de influência, porque eu entrei em desespero. E para mim não fazer, entendeu? E eu não conseguia ficar nem de pé. Então, eu estou aqui agradecendo todos vocês. Não vou falar nome porque foram muitas pessoas que fizeram oração para mim. Falaram para mim, em nome de Deus. E foi o que me deu força de levantar. Eu levantei ontem. Aí sentei aqui e falei assim, eu vou fazer o estudo. Só que eu não consegui. Eu fiquei aqui umas 2 horas sentada nesse lugar aqui, fazendo vibração. Eu coloquei uma música aqui, uma música de ambiente, e fiquei aqui fazendo não, fiquei aqui esperando para ver se eu conseguia, mas minha cabeça estava um buraco. Não sei se é remédio, né, que eu estava tomando, porque além de pressão alta, eu estou com sinusite também. Aí, se eu tomo remédio para sinusite, a pressão sobe. Se eu tomo remédio para coluna, a pressão desce. E aí vira uma confusão danada. E nossa, eu preciso muito cuidar desses meninos aqui, porque é complicado. A gente precisa de ajuda, assim, de oração, meus irmãos, porque graças a Deus eu levo uma vida simples, mas é de bom tamanho, tá? O que eu peço é oração mesmo. Se vocês puderem fazer por mim, eu continuo fazendo oração. Por favor, deixa o like e reza por mim aí, tá? Deixa o joinha, inscreve no meu canal, por favor, viu? Para mim ver se vocês estão gostando. E hoje, assim, foi um pouquinho diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoe a ignorância, o jeito de falar, às vezes assim eu te ofendi, viu? Alguém que eu ofendi, não foi com minha intenção, tá? Eu quero que vocês fiquem bem, tenham uma ótima semana e que tenha Jesus dentro do seu lar, cuidando de você, te amparando, te abraçando com seu manto de luz, trazendo todos os benefícios que vocês precisam em família, sustentando cada problema de vocês, porque ninguém passa sem, né? E que esses problemas não aumentam, não crescem, fica desse tamanho e vai diminuindo. E olha, meus irmãos, façam prece todos os dias, mas façam prece para o mundo, não façam prece só para quem vocês conhecem, não.
tá? Faz prece pelo nosso Brasil, faz prece pro mundo inteiro, porque nós somos todos irmãos e tudo que acontecer é responsabilidade nossa, porque nós moramos aqui. E a gente dentro de casa não tem responsabilidade com os nossos irmãos. Então, nós temos responsabilidade com esses irmãos também. Então, vamos orar por eles, pedir a Deus que ampare, que sustente. Jesus abençoe vocês, tá?